Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Estamos com a meta aí de bater 90 mil inscritos, conto aí com a colaboração de todos, tá? Não é inscrito, já se inscreve, fortalece o John. Um ótimo domingo a todos, tá? Vamos pra cima. Sigam o John também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta que hoje o Coringão tá de folga, viu? Então temos poucas novidades, mas temos novidades. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos o jogo treino, tá? Entre Corinthians e Portuguesa no CT Joaquim Grava, tá? É aquele jogo com ritmo lento e tal, serve aí para testar alguns jogadores, formação, dar um pouco de ritmo, mas sem aquela intensidade de um jogo valendo, tá? Com certeza não tem a intensidade. O Corinthians venceu por 2-0, tá? Gols aí do Yuri Alberto e do Adson. Então foram aí os marcadores do Corinthians. O gol do Yuri foi marcado aos 40 do primeiro tempo, tá? O Biro faz uma jogada pela ponta direita, faz o cruzamento pro Yuri, ele divide ali com o zagueiro, a bola sobra, ele finaliza no contrapé do goleiro. No segundo tempo, tá? Vem um cruzamento, o Adson briga na primeira bola, o Giovani cabeceia, segunda bola, tá? E aí a bola sobra no Adson, ele domina no peito e vira uma bicicleta. Tá, então o segundo gol do Corinthians é um gol de bicicleta do Adson, tá, que foi muito celebrado aí pela nossa equipe, mas, como eu disse, é um jogo treino, preparatório, bem tranquilo aí para nossa equipe, tá? Só para quem teve a curiosidade, a escalação do Corinthians foi a seguinte, a titular, né, do primeiro tempo no caso. Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu, Rony, Fausto e Juan Oliveira, Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá? No segundo tempo tivemos a mudança aí de todos os atletas, todo mundo jogou, tá? Então, bem positiva aí essa vitória, como a gente disse. Jogo tranquilo, intensidade baixa, mas que, por exemplo, se o Corinthians perde, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, já vira uma bagunça, já aumenta cada vez mais a pressão no trabalho, tá? A gente sabe que a sequência é difícil. E o próprio Yuri Alberto, tá? Que vinha sendo muito cobrado aí pela torcida, o pessoal celebrou bastante aí o gol do Yuri, tá? Ele falou, ó, é muito bom voltar a marcar, dá bastante confiança. Acho que essa vitória nesse amistoso premia toda a semana de grande trabalho que o professor tem passado pra gente. Todo o nosso staff tem nos dado todo esse suporte também. Então acho que a semana foi premiada com essa vitória. Agora, quarta-feira, a gente tem um grande jogo. Vamos descansar amanhã e seguir firme na batalha pelo Brasileirão. Certo, família? Quem vê o Yuri falando assim até parece que, pô, o Corinthians venceu um jogo de Libertadores, né? Pô, uma semana de trabalho, uma premiação, uma vitória. Foi apenas um jogo treino, preparatório, tá? Mas o foco inicial é quarta-feira, como a gente falou a sequência do Corinthians. Quarta-feira, tem um jogo no sábado contra o Atlético Paranaense, vem Libertadores, Brasileirão de novo, ida da Copa do Brasil. Então assim, ó, uma sequência intensa para a equipe do Corinthians. E tomara, viu, Yuri, que você realmente tenha retomado aí a sua confiança para ajudar o Corinthians aí nas próximas partidas, que você volte a fazer gol em jogos oficiais, né? Que é o importante aí para nossa torcida. E eu quero saber a avaliação de vocês sobre esse jogo treino, a vitória do Corinthians diante da Portuguesa Santista. Bom, tivemos outra novidade importante, tá? O Will Dantas, aí, empresário do Pedrinho, veio a público novamente, tá? E falou que chegou a um novo acordo com a diretoria do Corinthians para o pagamento da dívida que o clube tem com ele. Para quem não lembra, tá? O Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica em 2020 por 18 milhões de euros. O Corinthians tinha 70% dos direitos, o agente tinha 30%, tá? O agente, no caso, é o Will Dantas. O Corinthians pegou todo o dinheiro para ele, pegou o dinheiro e não pagou os 30% do Will. Falou, ó, vamos te pagar mais para frente, certo? Eles fizeram aí um parcelamento em 3 vezes e o empresário não recebeu nada, certo? E aí, passaram-se aí, 3 anos, né? Foi em 2020, tivemos 2021, 2022 e agora 2023. E o Will Dantas, em reuniões, em conversas e tudo mais com o Duílio, chegou a um novo parcelamento, tá? De mais vezes. O primeiro foi de 3 vezes dessa vez. Ele não divulgou aí quantas vezes, mas a gente sabe que foram em mais vezes.
E aí chegaram no novo acordo para que o Corinthians pague esse valor que deve ao Will Dantas, tá? Não sabemos quantidade de parcelas, o valor final, tá? Porque inicialmente era um pouco mais de 30 milhões de reais, mas já tem juros, tá? Correção monetária e tudo mais. A gente espera aí que o valor passe de 40 milhões, tá? 40 milhões só pro empresário do Pedrinho. Um atleta que não joga mais aqui desde 2020, certo? E a diretoria disse que ia pro mercado. Tava aí com 60 milhões para gastar na janela. Só nisso aí já são 100 milhões. E aí eu te pergunto mais uma vez, o problema do Corinthians é dinheiro? Ou é a má administração? Ou é a falta de profissionalismo na gestão, na direção? Pô, dinheiro tem muito, tá? Muito dinheiro. O Corinthians gera muito dinheiro de patrocínio, de receita, de direitos de televisão. Só que é mal administrado. Certo, rapaziada? Então, essa novidade é importante, né, pra torcida. O Corinthians fechou um novo parcelamento com o Will Dantas. Qual que é o problema? O Corinthians pagar, tá? Chegaram a um acordo com o cara, numa conversa, tranquilo. Não, vamos pagar em tantas vezes, beleza. O problema é o Corinthians ir lá e efetuar o pagamento. Certo, família? Comentem aí, por favor. Bom, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? A empresa aí que vai fazer a antecipação do seu FGTS. Você que precisa desse valor para dar entrada num carro, num apartamento, pagar uma conta, fazer uma viagem, não importa, rapaziada. A Mais Ágil vai resolver para vocês de forma rápida e simples, tá? Entre em contato aí com a Mais Ágil, tem um número para vocês. Vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição. E é isso, vamos para cima, minha família. Bom, novidades de mercado da bola, tá? Algumas novidades importantes aí. O Corinthians desistiu da contratação do Lucas Veríssimo, tá? Zagueiro aí da equipe do Benfica. Um nome interessante, tá? Um cara que saiu aqui do Santos como titular, finalista da Libertadores. Teve uma sequência até na seleção brasileira, né? Uma sequência de convocações e tudo mais. Qual que é o problema? O Lucas Veríssimo estava até cotado para ir para a Copa do Mundo de 2022, mas teve uma lesão séria, tá? Uma lesão no joelho e tudo mais. E aí o Corinthians está com medo do condicionamento físico do Lucas Veríssimo nesse momento. Ele retornou de lesão, não conseguiu ter uma sequência no Benfica e o Benfica queria negociá-lo para que ele pudesse ter uma sequência. Tá? Um time que ele tivesse espaço e tudo mais. O Benfica não podia esperar esse tempo de recuperação do Lucas. Qual que é o outro problema? O Benfica quer dinheiro. Até para emprestar o jogador, o Benfica quer dinheiro. Então o Corinthians falou, ó, não temos certeza do condicionamento físico do atleta, é um jogador que o Benfica tá querendo dinheiro, então não vamos negociar, tá? O Corinthians segue em busca aí de um outro zagueiro, tá? A gente chegou a falar sobre o Lianco ontem, né? O zagueiro do Southampton, tem outros nomes aí no mercado, tá? Mas sobre o Lucas Veríssimo, nesse momento, o Corinthians não tem mais interesse e eu quero saber a opinião de vocês. Pô, se for pra, não vou contratar o Lucas Veríssimo, vou atrás de outros nomes, beleza, bacana. Tá? O problema é, vou abandonar esse daqui e não vou atrás de outro. Aí complica, né, família? Bom, atualizando aí sobre o mercado da bola, o Matheus Henrique, tá? Volante aí da equipe do Sassuolo. A gente comentou sobre ele aí, tem 25 anos, deseja retornar ao futebol brasileiro, tá? Para ficar mais próximo aí da seleção e tudo mais. O Corinthians, a gente sabe que é uma vitrine enorme, tá? Enorme para a seleção brasileira, tá? O atleta Matheus Henrique tem interesse em retornar aí ao futebol brasileiro. Qual que é o problema? O Corinthians iniciou a avaliação sobre o atleta e tudo mais, mas já tem noção do valor que a Sassuolo quer pelo jogador. Tá? Sassuolo, se for negociar o atleta nesse momento, eles queriam 10 milhões de euros. Dar em torno aí de 55, 60 milhões de reais. Que era o valor que o Corinthians tinha para a janela toda. Tá? Então assim, a chance do Corinthians fechar com o Matheus Henrique é a Sassuolo aceitar o empréstimo ou diminuir e muito o valor do Matheus Henrique. Tá? Se aceitar o empréstimo, beleza, o Corinthians está dentro do negócio, vai negociar, pode fechar com o atleta. Nesse valor, não, 100% dos direitos por 10 milhões de euros, não tem negócio, tá? Porque como eu disse para vocês, dinheiro tem no Corinthians, mas é mal administrado. Então toda negociação, o outro time pediu um dinheiro, coisa muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro.
Mas quando é para contratar jogador ruim, acha dinheiro. A diretoria dá um jeito, acha dinheiro e fecha o negócio, tá? Acha o dinheiro e fecha o negócio. Então assim, a gente sabe que é um erro da administração. Só que o torcedor fica como se fosse um refém disso. Pô, o time precisa de reforço, precisa de qualidade no elenco, mas para contratar jogador de qualidade você precisa abrir o bolso. Precisa gastar dinheiro, tá? E a diretoria fica com esse discurso. Não vou gastar, não é isso, é aquilo, e a dívida não diminui, família. Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Família, sobre o Michael, tá? Informação é atualizada do André Hernan, que a nossa equipe tem interesse no Michael, mas o Al Hilal fixou o valor dele. Falou, ó, não vou negociar o jogador por menos de 20 milhões de euros. Se 10 milhões de euros pro Matheus Henrique, a gente já sabe que tá difícil, imagine 20 milhões de euros pelo Michael, que vai dar aí mais de 100 milhões de reais. Qual a chance hoje da nossa diretoria ir lá no Al Hilal e falar, ó, vou pagar aqui 100 milhões de reais pelo Michael? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero, zero, zero. Então assim, qual que é o sentimento hoje do torcedor, tá? Agora eu falando aqui como torcedor. Pô, o Corinthians tem interesse num monte de jogador, alguns bons, outros nem tanto. Mas é fácil. Eu vou chegar e vou falar aqui, pô, Corinthians podia ir atrás do Messi, do Mbappé, do Neymar, do De Bruyne, do Haaland. Ah, mas é muito caro. Ah, verdade, né, velho? É o que tá acontecendo hoje. Corinthians vai atrás, tem interesse, tá interessado no Michael, tá interessado no Matheus Henrique, tá interessado em fulano, ciclano, beltrano. Aí tenta negociar com o time, liga pro time e fala, ó, vocês não querem emprestar o atleta? O time, não. Se quiser, paga. Quiser, compra o jogador, é de vocês, acabou. Fez a proposta, a gente aceita. Aí o Corinthians, aí não dá, né? Aí não dá, né? Pra comprar, pagar, não dá, né? Muito caro. Isso, aquilo, não é oportunidade de mercado. Então assim, rapaziada, se for assim, o Corinthians tem interesse nos melhores jogadores do mundo, mas vai sempre esbarrar na questão financeira enquanto a gente não tiver uma gestão séria. Enquanto não tiver uma gestão séria. Porque a gente tinha jogadores de qualidade, como Mantuan, como Robert Renan, como Duqueiroz, que estava valorizado, e a gente trocou por 50% do Yuri. Pra quê? Ah, não tinha dinheiro, tem que negociar com o que tem. E agora para contratar? Ah, não, manda o Murilo. Vende o Adson, vende o Murilo, tiver uma proposta boa, vende o Fausto, tiver uma proposta pelo Yuri, ah, mesmo mais baixa do que a gente pagou, negocia, porque a gente precisa bater a meta de vendas. É assim a gestão do Corinthians. Planejamento não existe, tá? Não existe planejamento. Existe, eu quero reforçar minha equipe, vão chegar reforços, mas jogador bom é difícil porque é caro. Óbvio, isso aí é a lei básica da vida. Se o cara é bom, você vai ter que pagar um preço justo, tá? Um preço justo por aquele atleta. Então é isso, rapaziada. O Corinthians está interessado no Michael, mas sabe que o valor é extremamente alto. Está interessado no Matheus Henrique. Só vai negociar se eles aceitarem um empréstimo, tá? Ou diminuírem bastante esse valor, tá? De compra do atleta. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!